Olá, pessoal! Aquele abraço à distância para vocês. A nossa aula de hoje vai ser História interdisciplinar com língua portuguesa, geografia, matemática, a arte e a educação física. Olha que bacana! O nosso assunto de hoje vai ser uma viagem na história dos jogos, dos esportes e das Olimpíadas. E sabe, hoje nós vamos fazer esse conhecimento através de um jogo, o trilha. Esse jogo trilha o percurso. E a nossa trajetória, ela vai acontecer e nós vamos fazer esse momento com um ponto de partida. Sim, porque tudo na vida você precisa ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Esses são os objetivos. E o nosso ponto de partida, sabe, é a Grécia. A Grécia Antiga. Essa história bacana que você vai conhecer hoje com o nosso jogo. Por isso, o percurso. Foi lá na Grécia que tudo começou. Então, a Grécia, ela é o berço dos esportes, dos jogos, das Olimpíadas e da educação. Então, vou compartilhar com você o nosso jogo de hoje, com muito conhecimento. Vamos comigo fazer uma viagem, um breve histórico sobre a Grécia? E aí a gente vai ver como tudo aconteceu lá na antiguidade e até a modernidade. Quero compartilhar no primeiro momento com vocês, tá? Eu vou compartilhar nesse primeiro momento com vocês o jogo. Então vamos lá. Olha que bacana. O jogo é trilha ou percurso. E aí a gente vai fazer esse percurso. Como? Correndo, nadando ou de bicicleta. Eu escolhi aí 3 modalidades de esporte, tá? O atletismo, a natação e o ciclismo. E aí o nosso ponto de partida vai ser Olímpia, é esse espaço lá na Grécia. Vamos conhecer sobre os Jogos Olímpicos, quem é Olímpia, tá? O que aconteceu lá no início, a Grécia e quais foram o esporte mais antigo da Grécia, que é esse aqui que a gente vai fazer esse estudo. A gente vai saber qual foi a importância do esporte de jogos na educação e na aprendizagem dos cidadãos. E aí a gente vai ver essa importância e quem foi esse pai e esses personagens tão importantes, Platão, tá? A gente vai ver aqui, ó, você vai ter nesse momento Platão. Deixa eu dar uma paradinha aqui para que vocês possam ver. Então, a gente vai ter aqui os jogos, eles eram muito importantes na educação e por isso que foi criado as Olimpíadas. Então, voltando só aqui um pouquinho, eu quero que vocês vejam que foi lá na Grécia Antiga que a educação ela teve uma forte ligação com os esportes. Então, já lá muito antigo, muito lá atrás, lá no século anterior, já se via o sucesso dessas 3 uniões: educação, esportes e jogos. Então, olha só, lá eles já faziam esses jogos, esses esportes. E um dos esportes mais antigos da Grécia era esse aqui, tá? Vocês vão ver aqui no assunto que a gente vai ver que é a corrida de bigas, um dos esportes da antiguidade. Os gregos, eles davam ao exercício físico um papel de grande destaque com o jogo,
Por quê? Nesse tempo, lá na antiguidade, os jogos serviam para ocupar as horas de descansos e também para educar. Isso a gente também está trazendo para a modernidade. E dentro dessa história, sabe quem é que se destaca aqui? Grava bem esse nome. Os filósofos Platão e Aristóteles. Platão, um grande lutador e um grande filósofo que defendia muito os interesses da educação, do esporte e também dos jogos. E vamos conhecer quem é esse personagem tão importante na nossa história, Platão e Aristóteles. Filósofos muito importantes e que deu sua grande contribuição à educação, ao esporte e também aos jogos. Agora, dentro desse percurso, a gente vai saber que esses jogos, né, foi lá na Grécia, tá? Que iniciou as Olimpíadas. Legal, já partiu por lá. E aí, a gente vai ver que ela tem uma história, tá? E essa primeira Olimpíada, ela aconteceu em Atenas. Olha só, grava bem esse nome, Atenas. E Atenas é lá na Grécia. E olha que interessante, gente. A gente vai fazer esse estudo e a gente vai ver que lá na Grécia, naquele período, haviam 14 países que participaram dessas Olimpíadas e 241 atletas e 7 modalidades. A gente vai fazer esse comparativo com hoje, com a modernidade. Dentro desse momento, a gente também, olha só que interessante, um fato bem curioso dentro dessa história. Naquele período, lá na Grécia Antiga, as mulheres, haviam as competições, tá? E nessas competições, só quem podia participar eram os homens. Olha só, a gente também vai fazer esse comparativo com hoje. Então, naquele período, mulheres não podiam participar, nem mulheres, nem escravos, nem estrangeiros, que não pertencessem àquele país. Eles não tinham o direito de participar dos jogos, tá? E nessa nem sequer assistir. Vocês vão ver aqui um trecho do filme bem bacana que vocês vão poder aí baixar e fazer essa pesquisa, como tudo isso acontecia lá na nossa história. Então, aí nesse período havia essas modalidades, tá? E olha outra curiosidade. Deixa eu contar aqui para vocês. Voltando àquele momento em que as mulheres, os escravos e os estrangeiros, né, não podiam participar. E nesse período eu vou contar para vocês um fato bem interessante de uma história de uma senhora que se chamava Calipatira. Olha que nome, Calipatira. Calipatira era filha de pessoas que faziam parte dos esportes. E o sonho dela era sempre participar. Sabe o que aconteceu com Calipatira? O que é que você acha? Como mulheres não tinham a oportunidade de participar, de competir, nem também de poder assistir os eventos, Calipatira, ela teve uma ideia. E sabe qual foi? Sim, ela se fantasiou e se vestiu de homem. Ela fez uma fantasia lá, usou umas roupas e conseguiu fazer essa mudança e as pessoas não reconheciam como mulher, e sim como homem. E o que aconteceu com Calipatira? O que você acha que aconteceu? Ela foi para a luta, ela participou dos esportes, olha só,
Nessa data, nesse período que Calipatira queria participar, não era participar para competir, mas olha só, gente, o filho dela ele iria participar dessa grande competição. E ela, como mãe, ela queria ao menos participar assistindo, né, o filho nesse jogo, nesse esporte. Então, por isso, ela teve a ideia de fazer essa transformação, vestindo roupas, maquiagem, se fantasiando de homem. E sabe o que aconteceu? Vamos ver quem você acha que vai acontecer com Calipatira. Será que ela vai conseguir assistir a participação do filho no esporte? Lembra que lá naquele tempo era proibido a mulher tanto participar quanto assistir. E aí, como é que a gente vai saber? Você acha que Calipatira consegue esse desafio? Bacana? Essa é a reflexão. Continuando a nossa aula, a gente vai ver aqui, tá? Que as Olimpíadas, ela vai chegar agora no período da modernidade. Agora, no momento atual, Olimpíadas na atualidade. E aí a gente já consegue observar os símbolos que representam a bandeira olímpica. E olha que bacana, ela está representada, tá? Aqui, ó, com os 5 aros. Esses 5 aros, eles dão a ideia de união desses 5 continentes. Lembra que eu falei que somos 7 continentes, mais 5 que estão mais próximos, que estão mais ligados, entrelaçados. É o que a gente já vê aqui, ó, nessa imagem. Quais são eles? Na cor azul, a Europa. Na cor amarelo, a Ásia. O preto, a África. O verde, a Oceania. E o vermelho, a América. Então, você consegue visualizar muito bem esse momento, tá? Ó, voltando só um pouquinho, você vai conseguir ver muito bem esses símbolos com os 5 continentes que estão mais próximos, tá? E nesse período desses jogos aqui, ó, onde estão os 5 continentes, todos representados na cor que a professora fez a leitura, ó, o azul, o amarelo, o verde, o preto e o vermelho. Legal? E olha que bacana! Hoje, a gente tem grandes mudanças com a Olimpíada na modernidade. Hoje, a gente já tem os símbolos. Lá na história, que a gente vai também ver tudo isso aqui, que eu vou fazer uma leitura bacana de entendimento, você vai compreender o quanto a história foi importante para o nosso crescimento e as nossas mudanças nos jogos, nos esportes e nas Olimpíadas. Aqui a gente vai ter os símbolos olímpicos, a começar pelos anéis, que são os 5, aí vem a pira olímpica, a tocha olímpica, e aí a gente vai chegando ao nosso norte, tá? E a gente já está aqui, ó, o norte que era chegar no Japão, em Tóquio, para que a gente pudesse, tá, ver esse momento histórico, mais um momento da história com as Olimpíadas de Tóquio, que o nosso estudo ele vai trazer da antiguidade à modernidade. Hoje a gente já chegou, o nosso norte era o país Japão, a capital é Tóquio, a população de Tóquio passa dos 120 milhões de habitantes. Você lembra quantos atletas começaram lá na história da Grécia? Hoje a gente já tem 11 mil participantes. E você lembra quantos países lá na história, tá, da Grécia que ele tinha? A gente viu lá que lá no início
eram poucos, agora a gente já tem 204 países com as modalidades, de 33 modalidades, porque muitas são modalidades masculinas e modalidades femininas, que precisam ser consideradas. E essas modalidades são 33, e quando a gente iniciou lá? Então, agora a gente já conhece a história e o nosso jogo. E vai ter grandes desafios com esse jogo. No conhecimento da língua portuguesa, no conhecimento da matemática, da história, da geografia e da arte. Legal? Aí um desafio bacana de educação física com as modalidades que você vai conhecer. E olha que bacana, a professora vai lançar um desafio para que você possa aqui, ó, escolher uma dessas modalidades, tá? Que aí você vai ter essas modalidades. Observa que esse texto, ele não está na ordem alfabética, e quem vai fazer esse desafio vai ser você, tá? Colocar ele na ordem alfabética. E que bacana, você vai escolher uma dessas modalidades que você mais gosta e fazer o seu movimento com exercício físico e dramatizar, tá? Dramatizar 3 esportes desse, gravar um vídeo e compartilhar no nosso grupo. Não vai ser bacana esse momento? Sim, você tem a opção aqui das modalidades de esporte. E que tal você escolher aí quais são os seus preferidos e fazer esses exercícios e também dramatizar alguns desses esportes, tá? E desses jogos. Bacana? Então, você teve agora aí um momento legal com essa trajetória, conhecer um pouco. Então, agora a gente vai partir, tá? Para mais um conhecimento. Legal? Agora que eu sei que você já fez esse conhecimento, nós vamos compartilhar mais um momento com você. Tá? Eu vou trazer agora lá para o início, que é o nosso trilha, que é o ponto de partida, que é o percurso. E agora a gente vai fazer uns pequenos momentos dessa leitura, tá? Porque a gente já escolheu a trajetória. Legal? Então, se a gente já escolheu a nossa trajetória, a gente vai partir por aqui. Vamos ver quem é Olímpia. Olímpia, tá? É uma cidade da Grécia, muito famosa, por ter sido lá onde começou toda essa história de jogos. É como se fosse os espaços que hoje se faz, como lá em Tóquio, não escolheram um local para realizar o evento? Então, Olímpia era esse local onde era realizado o evento para as Olimpíadas e os esportes. E lá o esporte e os jogos, eles tinham uma relação com a religião. Lá naquela época, eles tinham esse momento em homenagear, que era visto como Olímpia, o santuário, em honra ao Zeus, que era o deuses, porque lá na Grécia antiga, né, eles tinham os deuses, e eram vários deuses. E para vocês entenderem, com o Zeus ele era considerado como se fosse o Deus, tá? E esse Deus, para os Zeus, ele era o Deus que lá na Grécia eles tinham os deuses da água, do sol, da lua. Então, Zeus, conhecido como um dos deuses da Grécia. Legal? Agora você também vai ter aqui um pouco nessa história e observa que o nosso jogo ele está numerado e está todo marcado com algumas palavras. Então, foi lá na Grécia que tudo
começou, por isso a importância de fazer esse estudo. Então, foi esse momento. Os jogos, há muito tempo, lá no século VIII antes de Cristo, a Grécia já utilizava os jogos, tá? E esses jogos, eles já aconteciam para a formação do aprendizado e da aprendizagem do cidadão. Então, tanto Platão quanto Aristóteles e outros filósofos já tinham essa preocupação. Lá na Grécia Antiga, a educação ela teve essa forte ligação com os jogos, com os esportes, e a gente já viu que o esporte da antiguidade maior era esse aqui, a corrida de bigas. Essas corridas, esse esporte era um esporte muito violento, gente, causava até morte, acidentes gravíssimos, mas era muito usado, porque os homens, né, sempre, o ser humano sempre gosta de desafios, tá? E era uma charrete puxando cavalos. Eu vou propor aí uma sugestão de um vídeo, tá? Um link com um vídeo que você pode acompanhar e ver, e principalmente lá naqueles filmes do Gladiador, tá? Vocês têm umas cenas muito interessantes sobre esse tipo de esporte, que é a corrida de bigas. Você pode pesquisar, fazer uma pesquisa bem mais profunda sobre esse esporte. A gente também viu aí os gregos, né, que eles davam o exercício físico um papel de grande importância, né, para os jogos, porque foi nesse momento que eles viam que os jogos, eles tinham tantos jogos quanto os esportes, eles tanto ocupavam a hora de descanso como servia para educar. E quem foi? Os enfrentantes, né? Os pensantes desse momento, dois personagens importantes na história, Platão e Aristóteles, que você já visualizou. E os jogos, eles eram tão importantes para a educação do povo grego que eles criaram as Olimpíadas. Então, foi aí que, por eles verem essa importância do jogo na educação, eles criaram as Olimpíadas. E com essas primeiras Olimpíadas, né, ela acontecia onde? Em Atenas, tá? E tinha, nesse período, 14 países participaram, 241 atletas e 7 modalidades. E olha só, já sabemos que naquele período não podia nem mulher, nem estrangeiros, nem escravos, nem participar, competir, nem assistir, tá? E naquele momento, lá na antiguidade, o ciclismo, o esgrima, a luta, tá? E a ginástica, a natação, o tênis e o halterofilismo eram uma das modalidades do esporte que eles mais usavam. Outro ponto importante na história, lá na antiguidade, os jogos aconteciam, como vocês viram, era para momento de descanso e momento de aprendizado. Não se havia premiações tão altas como hoje na modernidade. Os campeões, eles eram premiados apenas com medalhas de prata ou de bronze e uma guirlanda de ramo de oliveira ou de louro, que é uma coroa que vocês veem muito, né? No momento da história, com aquela coroa de folhas. E essas folhas eram folhas de oliveira ou folhas de louro. Essas eram a premiação. Eles competiam mais por prazer, por desenvolver essa criatividade, essa vontade de competir, né? Porque a gente sabe que o jogo ele tem esse lado de competição, mas ele precisa ser respeitado, as regras, as normas, os direitos e o respeito humano, que deve ser o objetivo dos jogos e do esporte. Aí aqui a gente já chegou na modernidade, com a Olimpíada já moderna,
já com os símbolos, já fazendo essa relação de respeito, tá? De ética com os continentes, respeitando as diferenças, as culturas, né? O conhecimento desses outros continentes, pois é aí onde acontece esse objetivo do jogo, que é trazer esse jogo para a união, para compartilhar esses saberes. Aí a Olimpíada ela já vem na modernidade com os 5 continentes mais próximos para fazer essa relação que você vai ver aí pelas cores e o nome, como a gente já fez esse breve estudo. Então, agora a gente já vai ter, agora na modernidade, os jogos e os esportes, eles começam a caminhar também pela educação, pelo esporte, pelo o conhecimento, mas aí a gente começa a fazer uma reflexão, porque os jogos eles passam a ter um lado político, social e econômico, não é isso? A gente começa a ver que as Olimpíadas, ela, na modernidade, ela vem trazendo objetivos, né? E esses objetivos, eles surgem com essa união dos esportes para promover a união, o respeito e os direitos. Então, são criados os símbolos de união com os 5 continentes, tá? E nesse período aqui, ele já começa a criar as tochas olímpicas, que saem da Grécia para o local do evento, e ela representa a paz e a amizade entre os jogadores, os países, os continentes. Tem a pira olímpica, que ela só pode ser, ela é acendida no início do evento, e ela só pode ser apagada, né, no final do evento. E essa pira no encerramento dessa Olimpíada. E o que é que ela simboliza? Alegria e amizade, assim como os mascotes que são criados por cada país, onde a Copa, né, onde vai acontecer as Olimpíadas ou Copa do Mundo, que são Jogos Paralímpicos, eles criam mascotes, e esses mascotes eles são sinônimo de alegria e de amizade com os países. E cada país é que cria o seu mascote e que faz esse momento. E aí a gente chega, né? Agora chegamos ao nosso norte, que foi a Olimpíada de Tóquio, e agora a gente chegou ao nosso destino, aonde a gente queria. Fizemos uma trajetória da história bacana, não foi? Mas chegamos ao nosso norte, ao nosso destino, que era saber um pouco sobre as Olimpíadas, desde a antiguidade até a modernidade. E hoje, na modernidade, a gente tem uma Olimpíada, tá? Que ela está acontecendo no Japão, que é o país, tá? Que está lá num desses 5 continentes. A capital é Tóquio, com a população de mais de 120 milhões de habitantes. Hoje a gente já tem, tá? 11 mil atletas, países 204 e as modalidades que são 33, que você já viu, e que a gente fez esse estudo bacana, não é? Legal! Então, muito conhecimento, uma viagem, é? Isso mesmo. E hoje a gente começa a fazer essa reflexão. Precisamos sim fazer essa reflexão, né? Sobre os jogos, sobre as Olimpíadas, sobre o esporte, sobre os Jogos Paralímpicos, né? Qual é essa relação que esses jogos têm com a sociedade, com os direitos, com os valores humanos, com a economia, com a política, com o turismo, tá? Tudo isso a gente precisa, e acima de tudo, com os direitos sociais. Por esse deve ser o objetivo dos jogos, do esporte, com a formação do cidadão. Legal? Agora que você já viu aqui, né, esse momento,
Aí você pode estar me perguntando, sim, professora, e a história de Calipatira? O que aconteceu? Você pensou que eu havia esquecido? De jeito nenhum, ok? Não esqueci. Sabe o que aconteceu com Calipatira? Tá curioso para saber? Sim, ela conseguiu se fantasiar de homem, conseguiu entrar lá naquelas arenas onde havia, né? O momento, como você mesmo viu, lá em Olímpia, tá? E o que aconteceu? Ela estava muito feliz assistindo a competição do filho. E no momento, olha o que aconteceu. O filho dela ganhou a competição. E ela, de tanta felicidade, imagina o que aconteceu? O disfarce dela caiu sem que ela conseguisse perceber, e as pessoas descobriram que ela não era um homem, e ela era uma mulher. E com isso ela foi punida. Olha só que final. Ela foi punida pela atitude que ela teve. E a partir daquela data, ficou definido lá na antiguidade que daquele momento em diante, quando houvesse competições de esportes, de Olimpíadas, os participantes teriam que participar do evento nus ou seminus. Por isso que você vai ver lá no filme, que eu vou fazer a indicação, eles usam aquelas roupas bem abertas, com toda a exposição do corpo, para que eles pudessem ter a certeza de que quem está competindo ou quem está naquele evento são homens. Olha quanto, né? A gente avançou nessa relação de inclusão, nessa relação de participação. E hoje, na modernidade, as mulheres também participam e competem. E a gente vai ver aí, nas nossas Olimpíadas, que grande parte dos atletas são mulheres. Olha que avanço na história. Gostaram do momento? Foi bom conhecer a história? E aí? Agora nós vamos para os nossos desafios com os jogos. Você vai fazer um momento com a matemática no nosso jogo, a história, a arte e a geografia e a língua portuguesa. Momento riquíssimo, uma história linda. Esse foi o breve histórico da nossa aula de hoje, as Olimpíadas. Breve histórico da Grécia Antiga à modernidade. Um beijo e até a próxima aula.